Boa noite, amigos, amigas. Hoje a intenção é a gente falar um pouquinho sobre questões que nos incomodam bastante e nos atrapalham o desenvolvimento espiritual. Porque já não é novidade para ninguém que nós reencarnamos com o objetivo de evoluirmos, de crescermos espiritualmente, a chegarmos até o ponto de não precisarmos mais reencarnar e passar pelas vicissitudes que a reencarnação nos impõe. Muito bem. Antes da gente entrar propriamente naquilo que nos chama mais atenção, que é a palavra tentação, eu coloquei algumas questõezinhas do livro dos Espíritos, só para que a gente possa se situar e compreender um pouquinho, pela ótica espírita, o que é a tentação e o que nós temos de estratégias, artifícios para podermos melhor superá-las. Então, a questão 120 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele questiona a falange do Espírito de Verdade, composta por espíritos superiores, sobre todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. É que nós, nas sucessivas existências, erramos e acertamos. Erramos e acertamos. Destas experiências, nós vamos aprendendo e vamos evoluindo. A questão é, para ser bom, eu preciso ser antes mal? Está na minha trajetória ser mal? Praticar o equívoco? Porque se nós aprendemos no erro e no acerto, a gente pensaria, não, então eu posso ser mal. Mas na verdade não. Os Espíritos esclarecem para nós que nós não precisamos passar pela fieira do mal. Mas tem uma que não tem possibilidades de não entrarmos, que é a fieira da ignorância. É não saber, é não conhecer. Esse não conhecimento faz com que eu erre. Ora, quando somos pequenos, alguém precisa nos ensinar a não colocar o dedo na tomada, senão vamos levar choque. Alguém nos ensina que é necessário escovar os dentes, tomar banho, ter higiene pessoal, estudar, para que a gente não precise sofrer. Então, pensando assim, e com base no que os Espíritos trazem para a gente, nós não temos justificativa para dizer, eu antes de ser bom eu tenho que ser mal. Não, não é verdade. Não precisa ser. Então, na nossa evolução, nós vamos passar por processos de aprendizagem, de conhecimento. Se eu não conheço, a chance de eu errar é muito grande. É ou não é verdade? Com certeza. Então, eu separei aqui 3 itens que, do ponto de vista bem prático, para a gente perceber o que pode estar me atrapalhando, o que pode estar te atrapalhando na existência. E aí a gente poderia, ao final, fazer algumas reflexões sobre isso. Então, nós separamos aqui o desconhecimento, que é exatamente o não conhecer, o ignorar, ser ignorante, no sentido de não conhecer, de não saber. Tem uma outra que pesa bastante, e é essa que está relacionada com o tema de hoje,
tem a ver com a fraqueza moral. Talvez não consiga enxergar daí, mas esse do meio é fraqueza moral. São as dificuldades que nós temos em resistir às nossas tentações e aos vícios que, em verdade, nós trazemos pelos hábitos que cultivamos há milênios, em existências passadas. E ao lado delas, tem um outro que chama-se débitos adquiridos. Como eu não conhecia antes, como eu tinha fraqueza moral, não suportava as tentações, eu me equivocava. E, como consequência disso, tenho débitos adquiridos. E esses débitos precisam ser quitados. E para quitarmos esses débitos, é necessário um tempo, um convívio, um encontro com determinada pessoa, um encontro com determinada circunstância, para que eu tenha condições de quitar esse débito, que não é com a pessoa. O débito é com a lei divina. Sério, seríssimo. Então, se eu me equivoquei com determinada pessoa, a melhor forma, a mais prática, a mais rápida, a mais objetiva, é que eu me repare com ela e, de consequência, com a lei divina. Mas não é necessariamente assim. Imagine que eu me equivoque com quaisquer um de vocês. E aí, estabelece um vínculo espiritual entre nós. Uma ideia de vingança, uma mágoa profunda, mas eu sou o ofensor e você é a vítima, você me perdoa. Seria justo você ficar atrelado a mim, que errei, sendo que você perdoou? Não. Você ascenderá a planos mais altos e eu permanecerei com a dívida que será reparada em uma outra oportunidade através de uma outra pessoa com a lei divina. Então nós temos aí esses três que nos embaraçam o nosso desenvolvimento. E é interessante que a gente entenda que nós temos estes três que embaraçam, mas é possível que alguém impeça a sua evolução? Não é possível, porque a nossa evolução, ela vem de uma lei divina, que é a lei do progresso, que jamais pode ser parada, mas ela pode ser com ela criado obstáculos, mas parar jamais. Entretanto, se eu tenho conhecimento destes três que me embaraçam, se eu dominá-los, compreendê-los, é natural que eu consiga sofrer menos e evoluir mais rápido. É de conhecimento de todos nós espíritas que seremos todos, sem exceção, espíritos puros, espíritos que não teremos mais necessidades de reencarnar e não sofreremos a influência da matéria. Mas até lá, é necessário que a gente supere as nossas próprias deficiências. Com o conhecimento delas, isso se dá mais rápido. Então, as eternidades daqueles que não conhecem, não buscam essa melhora, será maior. Aqueles que buscaram conhecimento, superaram as suas fraquezas, quitaram seus débitos, eles naturalmente vão ascender mais rapidamente. Precisarão de menos reencarnações e, de consequência, serão felizes mais rápido. Mas, falando de conhecimento,
nós precisamos entender o que é esse conhecimento. Muitas vezes, a gente tem a ideia de que a gente precisa aprender tudo do plano da Terra. O tudo que nós precisamos aprender não é necessariamente em todas as áreas que a matéria apresenta. Eu tenho as áreas que a matéria me coloca para crescer e entender em espírito. Porque em cada lugarzinho que a gente reencarna, e acredite, é o lugar onde devemos estar, tem todas as condições que precisamos para o crescimento espiritual, para aquela existência. Não para a completude, para tornarmos espíritos puros, mas para aquele planejamento, sim. Então, conhecendo e aprendendo aquilo que programei para a minha reencarnação, terei as condições, o ombro forte que Jesus se refere, para sustentar as tentações, as provas que nós receberemos, as expiações, de forma que ninguém de nós poderá dizer que está desamparado, está no lugar errado, ou que não teve as condições necessárias para superar aquilo que veio aqui fazer. Ora, vamos colocar do ponto de vista profissional. Então, se eu tivesse que aprender tudo, então, se hoje eu venho como mecânico, eu teria que, para conquistar a purificação, ser advogado, médico, engenheiro e todas as outras profissões? Não. Mas aquilo que eu faço naquela profissão também tem algo equiparado nas outras profissões, de forma que não estamos desamparados. Mas então o que nós temos que aprender? Nós temos que aprender a distinguir o bem do mal. E parece simples, mas não é. Porque quando iniciamos um processo de aprendizagem, tranquilo, fácil aprender a ler uma frase, mas interpretá-la demanda um pouco mais de raciocínio. Mas então, Kardec indaga novamente aos espíritos superiores como distinguir o bem do mal. E a resposta é simples. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo aquilo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. É fácil entender isso? Se fosse tão simples assim, a gente não erraria mais, né, gente? A gente não erraria, era fácil. A gente seguiria com muita tranquilidade. E é tão complexa essa evolução que Paulo de Tarso, ele escreve uma carta aos Coríntios, e eu acredito que nós já reconhecemos essa frase, e ele diz assim: porque eu não faço o bem que quero. Ele já sabe o bem, mas ele não consegue fazer. Mas o mal que não quero, isso ele faz, isso eu faço. Aqui já é a tentação. Eu já reconheço o equívoco e não consigo. Não tenho força moral para fazer o bem. Vocês querem ver que interessante? Agora há pouco estava conversando com o seu Cláudio ali, cantinho, e para a gente entender como não é tão simples essa questão de bem e mal. Porque muitas vezes a gente fica com um pensamento tentador. E mais à frente nós vamos falar sobre eles para ver se a gente consegue reconhecê-los. Mas é algo muito impactante, eu vou trazer para a gente aqui. Todo espírita sabe, todo cristão sabe, que o modelo e guia da humanidade é Jesus. Não é?
A gente sabe, não sabe? Ótimo. Então, a gente tendo conhecimento dessas questõezinhas no começo, vai facilitar um pouquinho para a gente poder introduzir a outra parte, que é a parte de tentações. Quando a gente coloca aqui a importância de nós reconhecermos a nossa existência, as nossas lutas, as nossas falhas, é para que a gente consiga ter as rédeas da encarnação, ter as rédeas da própria existência. E aí, para auxiliar, tem uma questão no Livro dos Espíritos. Gente, essa daqui é também uma questão muito conhecida e é como se fosse aquela recomendação de fazer atividade física. Todo mundo sabe que tem que fazer atividade física. Aí você fala, vamos fazer atividade física? Vamos fazer atividade física, é muito importante. Mas não faz, não faz. Essa questão, ela vai dar um norte para a gente e uma potência na nossa direção de existência que a gente vai se espantar depois que a gente colocá-la em prática, comparando a nossa consciência antes dela e depois. Ela fala sobre o autoconhecimento. E isso aqui é muito importante. Porque Kardec perguntou assim, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e, a nossa parte aqui também é interessante, resistir à atração do mal. Eu preciso me conhecer. Então ele responde, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Tá, para que me conhecer? Para quê? Não, eu me conheço, mas para quê? Como é que isso vai me fazer ser mais forte? Como é que isso vai me fazer melhorar? Ser menos triste, menos hipócrita na existência. Ele coloca na 919A. Conhecemos, olha, já conhecia, né? Porque isso é antiga essa frase. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Aí a pergunta, o que interessa? Qual o meio de consegui-lo? Aí aqui é um pouquinho de disciplina nossa, que precisa. É um pouquinho de disciplina. E se a gente quiser melhorar, se a gente quiser atenuar os nossos sofrimentos, a gente vai precisar fazer alguns esforços para sair do lugar, né? Aí ele coloca, fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever. Olha que legal. Às vezes a gente vai pensar só que não fez para o outro, né? Mas olha só, se eu não deixei de cumprir algum dever que eu tinha, algum trabalho que eu tinha, trabalho como filho, como marido, como esposa, como pai, como profissional liberal, como servidor público, todos os trabalhos que vocês pensaram, como cidadão, como vizinho, será que eu cumpri todos esses deveres? Vou passar a olhar isso, porque às vezes eu não estou enxergando. E, junto disso, ele coloca, né? Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Essa resposta é de autoria de Santo Agostinho. Ele, quando era reencarnado, católico, ele tinha como um dos objetivos da existência esse entendimento de si mesmo. Então, quando essa pergunta chega através do Livro dos Espíritos e por ele, para quem conhece a história de Santo Agostinho, é uma questão de extrema relevância, porque ele aprendeu aqui na Terra, reencarnado, aprendeu no plano espiritual para trazer para a gente a resposta. E vale muito a pena, porque a questão é enorme, a resposta. Eu não vou ler aqui porque cansaria todo mundo,
mas cada parágrafo tem uma pérola que vale a pena nós olharmos. Agora, vamos passar para a parte da tentação, que eu acho que é o que a gente está mais interessado, né? Nas obras de André Luiz, e depois nós vamos falar também de Manuel Filomeno de Miranda, no plano espiritual, eles fazem lá os estudos e entendem o que são as principais tentações que nós, enquanto reencarnados, claro, que continua de lá, que somos os mesmos, mas aqui, reencarnados, nós sucumbimos. Então, ele vai apresentar 4 P's. O primeiro deles é o prazer. Muitas vezes, nós, pelo prazer, caímos. Seja pela gula, pelo excesso na alimentação, seja pelo sexo, que é aí talvez o mais forte paraquedas, de cair, né? Não é paraquedas, de cair mesmo. Mais que guerra, mais que pandemias, o sexo é a segunda maior força do universo. A primeira é o amor, a segunda, o sexo. E quando a gente analisa, eles analisaram lá, né? Quando eles analisaram os dramas que a sexualidade desregrada, gente, porque o sexo é a lei da vida. A gente nasce através do sexo. Mas a sexualidade desregrada traz para destruições de famílias, homicídios e tantas coisas mais. Mas além desses prazeres também, de sexo, de gula, nós temos uso de drogas, de entorpecentes e tantas outras coisas mais que fazem que o espírito ceda, porque é muito forte para ele sustentar o não realizar aquele desejo. Um tipo de provação, um dos tipos de provação é a dependência química. Alguns espíritos reencarnam no seu processo de reparação, de provação e expiação, com a provação da dependência química. E muitas vezes nós os discriminamos. Não, ele usa droga porque ele quer. Gente, é a prova dele. É o calcanhar de Aquiles. É aonde mais o incomoda. Ao lado do prazer, temos outro, o poder. Aqui também muitos de nós caímos. Às vezes a gente quer ter poder, pode ser pequenininho do jeito que for. Ser um monitor de grupo de estudo de uma casa religiosa. A pessoa quer aquele poder, briga por causa daquilo e perde a reencarnação por causa daquilo. Não só grandes poderes, poderes pequenos. O poder de, na casa da gente, de falar por último. A esposa fala, você quer falar por último. Não, eu vou falar por último. Fala a maior besteira para falar por último. Quer falar por último. E além do poder, já é o segundo, nós temos o prestígio. Esse daí tem muito a ver com o narcisismo, né? O desejo de aparecer, o de não suportar, não estar à frente. O prestígio faz com que as pessoas, o desejo de prestígio, não consigam dizer não. A pessoa quer agradar tanto, que ela não consegue dizer não para algo que vai prejudicá-la. E junto do prestígio, o último P é a posse. Também incomoda bastante. Então nós temos prestígio, poder, posse e prazer. Estes 4 P's
apresentados nas obras de André Luiz são os grandes tentadores que nós temos e que possibilita a nossa queda. Só que, ao lado disso aqui, a gente teve a curiosidade de aprofundar o estudo e pesquisar na obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, esse da psicografia do Divaldo. Para quem leu a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, que tem aqueles livros como Nosso Lar e os demais, tem o 7º livro que chama Libertação. Acho que muitos conhecem esse livro, porque tem uma história muito intensa lá, de um espírito que foi papa em uma de suas reencarnações, e quando ele desencarnou, pela pequena autoridade moral que ele tinha, pelos equívocos que ele já tinha feito naquela existência e nas pretéritas, ele acabou se tornando o que o livro coloca como o soberano das trevas. É como se fosse o chefe lá da organização do crime lá no mundo espiritual. E aí, não vou contar a história, que vale a pena ler o livro, a gente sabe que esse processo é resolvido quando a espiritualidade vem auxiliá-lo, através de sua mãe, e ele deixa esse posto. Quando ele deixa esse posto de soberano das trevas, abriu a vaga para alguém assumir, porque é organizado, né? Lá tudo é organizado. E aí, quando eles vão eleger esse novo espírito, eles fazem lá uma eleição de uma forma bem complexa, analisando currículos. Não é compra de voto, não, lá tem currículo. Então, tinha que ser ruim, tinha que ter lá o que já tinha feito para a humanidade e as características pessoais de cada um. Escolheram esse novo soberano das trevas. E aí, após ele assumir, aí todo mundo ficou assim, bom, e agora? O que ele vai fazer? Ele é o novo chefe. Como é que ele vai atuar para atrapalhar a evolução da humanidade? E aí ele pede um prazo para estudar junto com os gênios do mal, que o assessoravam, como que eles iriam atuar diante da humanidade. Interessante, porque eles chegaram nos mesmos 4 P's de André Luiz, mas com nomes um pouco distintos. Então, ele colocou especialmente o sexo, ao invés do prazer, ele colocou o narcisismo, ao invés do prestígio, o dinheiro no lugar da posse, e o poder continuou sendo o poder. Então, criou-se esta estratégia, porque perceberam que nós erramos quando estamos diante, principalmente, destas provações, destas tentações. Mas eu me pergunto, será que isso é impossível de superar? Será que não seria viável vencer essas provações? Então, por que da reencarnação? E a gente vai entender que já teve um exemplo em nossas existências de como fazer essa superação e de vencer essas provações. Mais uma vez, o Cristo. Aquele que veio, enviado de Deus, para que a gente pudesse ter como modelo e guia. E aí a gente relembra aquelas 3 tentações que ele passou no deserto. E lá nós encontramos as respostas daquilo que a gente precisa. Se lá na questão 919 fala assim, olha, se você aprender quem você é, se você se conhecer, você vai ter uma possibilidade maior. Só que tem uma diferença entre conhecer, porque depois do conhecer eu vou ter que fazer. Então,
eu preciso ter o conhecimento e depois eu preciso de força moral. O que é a força moral? Como é que eu conquisto essa força moral? O que é isso? Tem uma passagem no livro Boa Nova também, de Jesus com Pedro. E ela é muito interessante, porque ali demonstra bem quem nós somos. É claro, ela também está no Evangelho, mas no Boa Nova tem algumas descrições a mais. E aí, quando o Cristo vai à crucificação, quando ele se reúne com os apóstolos ao final, Pedro levanta e fala: eu não vou aceitar isso não, mestre. Que conversa é essa? Que história é essa que vão te crucificar? Aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, o galo hoje não cantará 3 vezes, como é que é? Não cantará até que tenha me negado 3 vezes. Aí Pedro fica possesso de raiva. Mas como assim? Por acaso eu não sou homem? Você acha que eu não consigo? Aí Jesus fala para ele: Pedro, verás que o homem é, na verdade, mais frágil do que perverso. Falta-nos, portanto, força moral. Faltou para Pedro. Ele negou 3 vezes até que o galo cantasse. Então, Jesus traz para a gente, no Evangelho, as 3 tentações. E aí, a primeira delas, a gente poderia dizer que é de ordem material, ligado ao egoísmo ou à sensação. E ele fala assim, o antagonista: se és filho de Deus, não, essa é a segunda, está errado, né? Não, é a primeira. Se és filho de Deus, dize que estas pedras se tornem pães. Ele responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Quando a gente sai e vai ao deserto, porque essas tentações vêm ao Cristo, e a gente sabe, através do livro A Gênese, que Jesus não foi tentado por ser um espírito puro e crístico. Quem traz essa informação é João Evangelista, na Gênese. Mas trata-se de um roteiro, de uma parábola, para que a gente entenda e supere. Jesus coloca: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Dando para a gente a entender que nós temos que nos alimentar não só da matéria, daquelas sensações. Quando Jesus estava lá no deserto e ficou por 40 dias, que podemos entender por muitos dias, Jesus estava num processo de introspecção, porque o deserto é isso, um momento de você com você mesmo e com Deus. Ele estava, na verdade, se alimentando divinamente, compreendendo a sua existência, entendendo aquilo que se passava, buscando novos caminhos para a vida, buscando respostas para as dores. É o que nós fazemos também. E nestes momentos nós estamos em oração e vigilância e mais ligados a Deus. No final desses processos, dá para a gente entender, poxa, se eu me liguei a Deus, se ele se ligou a Deus, se ele estava no deserto, ele está pronto, porque não receberá a influência do mundo, ele está pronto para superar as provações. E bem-aventurados aqueles que podem superar ou que são tentados, porque têm a oportunidade de ascender. Então, naquele momento, Jesus
a representação, é mais para o lado do egoísmo, da materialidade. Preciso alimentar-me. Esse corpo precisa de comida. E o que a gente não faz por comida, né? E Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Uma passagem também, outra passagem no livro Boa Nova. No Evangelho, tem aquela passagem de Jesus para a fonte, né, na Samaria, a fonte de Jacó? Não, me esqueci agora, acho que sim. Não lembro se era de Jacó. Mas quando ele iria receber a água e daria a água viva à samaritana. E aí, naquele momento em que ele fala, pessoal, falando com os apóstolos, eu preciso ir a Samaria. Isso no Boa Nova. Aí eles falam, mas mestre, você ainda não se alimentou. E ele traz a mesma resposta. Eu também me alimento de fazer a vontade de meu Pai. Trazendo para a gente que às vezes a gente fica numa ânsia de comida, numa busca de alimentação e esquece de nos saciar espiritualmente. Foi a primeira. A segunda, ela tem um pouco mais a ver com o lado espiritual, e se na primeira a gente falava de sensações, nessa agora a gente pode falar um pouquinho de emoções. E ele fala assim, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos. Então, quer dizer, pode pular do pináculo, se ele cai no chão, os anjos vão segurá-lo. E aí Jesus responde, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essas tentações, elas vão ficando cada vez mais inteligentes e mais difíceis de serem superadas, né? Nessa daqui, esse caráter espiritual e das emoções tem muito a ver conosco no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, como, por exemplo, o desejo de se apoderar de algo, empoderar de algo. Muitas vezes, nós percebemos no movimento cristão, no movimento espírita, as pessoas se separando, dividindo as casas, na verdade com um desejo único de ter o poder, de poder dirigir, ainda que seja seguido por 3, 4 pessoas, só para a pessoa falar assim, nossa, como você é bom, e a vaidade alimentada vai fazendo com que a pessoa cada vez mais se afaste da realidade. É o trabalho que você chega, tem um trabalho todo específico, aí você chega naquele lugar. Aí você olha e fala, muito bom, mas por que vocês não fazem assim, assim, assado? Eu acho que assim é melhor. Não percebeu, não valorizou aquilo que estava sendo feito anteriormente. Eu acho que se fizer assim, vai ser muito melhor para vocês. Cria dissidências, tudo para que a sua vaidade prevaleça sobre os demais. Então, se na primeira a gente falava de sensações, aqui agora a gente fala um pouco mais de emoções. A gente vai falar de eu sei mais do que você, eu entendo mais do que se passa, e não permite que a humildade permaneça como roteiro de existência, e a gente sucumbe, a gente cai. Para a gente encerrar,
a gente vai falar mais rapidamente, é da terceira. E essa terceira aqui, ela é, segundo os estudiosos, a mais difícil, porque ela pode ser equiparada ao intelecto, ao eu, ou à luta do homem velho com o homem novo. E aí o antagonista coloca assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Deixa do jeito que está, não precisa melhorar como está não, deixa seguindo. E Jesus coloca, e está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quando a gente inicia o processo, né, de mudança, de transformação, como é difícil a gente falar não para as coisas, que antes a gente falava sim, hoje a gente entende equivocadas. E essa luta constante, ela é muito desgastante. E a terceira tentação é, portanto, a mais difícil de ser vencida. Mas há como. Tem como ser vencido. Se eu tenho como roteiro da minha existência, Jesus. Se eu coloco Ele como verdadeiro modelo e guia. Se eu coloco a minha reencarnação e aprendo, poxa, tenho dificuldade na área do poder, tenho dificuldade na área do sexo, foram milênios me equivocando no poder, milênios me equivocando no prestígio, milênios me equivocando no sexo. Agora eu preciso mudar esse processo e colocar como objetivo, como prioridade, a minha mudança de comportamento para que ela tenha força de falar mais alto, não agora, mas um pouco mais à frente, daquilo que antes era motivo de minha queda. Então, colocar Jesus como modelo e guia não é apenas de boca, é também de coração, é também de ação. Teria um pouco mais de coisas para a gente falar, mas eu prefiro deixar para as perguntas e respostas, se nós tivermos. Agradeço a atenção de todos. Nós agradecemos a exposição e agora nós temos a oportunidade de fazer perguntas, esclarecer alguma dúvida com o nosso amigo Ricardo Barreto. Ricardo, agradecemos a colaboração e mais conhecimentos nesta noite de hoje. Eu te pergunto o seguinte: existe alguma circunstância em que o mal trabalha para a existência do bem? Pergunta muito importante, né? Muito importante. E a gente sabe que sim, né? A gente sabe que sim. O bem, ele não luta necessariamente, lutar, Neres, contra o mal. O bem é. O bem é o bem. É como uma luz. Está escuro aqui? Acendeu a luz, iluminou. Ela não vem simplesmente ou com o desejo de eliminar, acabar com a escuridão. Não, ela é. Ela é a lei divina. Nós que no equívoco que ainda temos, porque ainda somos imperfeitos, que praticamos este, entre aspas, mal, por falta de conhecimento nosso. Porque a partir do momento que o conhecimento faz parte de nós, não só de pensamento, mas de sentimento, acaba-se a treva. Por quê? Porque a luz se fez surgir. Entende que para o bem não é uma luta, para o mal sim. Viu que interessante? A gente trouxe aqui os relatos, principalmente do livro Trilhas da Libertação, do Manuel Flamengo de Miranda.
trazendo lá os quatro potenciais que nós temos de equívoco, eles estudaram para que nós errássemos. Eles se prepararam para o nosso equívoco, porque eles se comprazem no mal. Eles não acreditam ainda no bem, mas um dia acreditarão. Mas a luta é do mal contra o bem. O bem é. E ele chegou, eliminou a treva. Sempre prevalece. Não existe nenhuma criatura que se equipare ao poder de Deus. Isso é impossível. Ele é o Criador. Ele é a causa primeira de todas as coisas, né? A inteligência suprema. Ele. E quem é o pai de Deus? Uai, se Deus tiver pai, esse pai é Deus. Aí quem que é o pai do pai de Deus? É Deus. E tem alguém igual? Não, é Deus. Mais alguém? Ricardo, quando você estava falando do deserto, eu sempre me recordo das lutas que nós temos aqui, e é interessante porque eu acho que fica uma analogia interessante com relação a esses 4 P's potenciais que nos derrubam, né? Que nos fazem cair. E muitas das vezes, quando a gente vai para o deserto, é no momento de muita dor, o nosso deserto pessoal. Então, eu queria que você, se você puder, falar um pouco dessa nossa ida, a oportunidade que a gente tem quando a gente pode ir ao deserto. Às vezes a gente não aproveita, mas se você puder falar um pouco disso aí. Sim. A ida ao deserto, né? A ida ao deserto, ela é acredito, né? Ela é um ponto que transforma as nossas reencarnações. Acredito que tenha muitos desertos, mas sempre há o mais relevante, que entendo seja aquele que, por exemplo, o apóstolo Paulo de Tarso teve relatado lá no livro Paulo e Estevão. Jesus havia se aproximado dele inúmeras vezes. Foram diversos convites. E ele perdeu a noiva amada, ele foi responsável pela punição e morte do seu cunhado, sem saber. Ele recebeu as costas do pai dele, quando procurou o pai. Os amigos que ele tinha do farisaísmo também deram-lhe as costas. E até então ele lutava contra esses aguilhões que tentavam direcioná-lo para o conhecimento cristão. E foi preciso muita dor, Paulo, para que ele aceitasse que estava equivocado. O poder para ele ali e o intelecto eram 2 tentações irresistíveis até então, antes dele se tornar Paulo, né? Então, Saulo tinha a 2ª e a 3ª tentação como questões vitais que impediam o progresso dele. Mas aí um dia, depois de tantas dores, né? E aí relata muito bonito no livro Paulo e Estevão, ele sai à busca de um cristão, aquele que havia convertido a sua noiva amada em cristã. Ele sai com poderes, inclusive, para matá-lo, né? Relatos do livro Paulo e Estevão. E aí, quando ele chega às portas de Damasco,
ele já vinha refletindo em tudo que tinha acontecido na existência dele. Ele já tinha algumas dúvidas. Aquele que havia sido o mentor dele, reencarnado, já havia se tornado cristão. Isso também foi um baque muito forte. E aí, às portas de Damasco, ele tem esse encontro com Jesus. Aí ele tem um encontro com Jesus e cai do cavalo, ou do animal que ele tivesse montado. E quando ele já cai do cavalo, que representa poder, ele cai e já cai cego. Ou seja, ele já não enxergava. Não é que tal, ele não enxergava, mas também tem um lado espiritual nisso, você pode entender. Tudo que ele conhecia da visão que ele tinha não existia mais. Mas foi o início de um processo. Tanto que depois que ele aceita essa conversão, esse direcionamento, ele vai literalmente viver no deserto de Dan, ou no oásis de Dan, né? E lá ele permanece 3 anos. 3 anos de profundo estudo, ou seja, lembra do conhecimento que nós falamos no começo? Profundo estudo para a verdadeira transformação que se daria ao longo dos 30 e poucos anos de apostolado, pouco mais de 30 anos. Porque ele não caiu Saulo e levantou Paulo, não, gente. A natureza não dá saltos, mas ali ele teve o direcionamento corrigido. E aí ele pôde, com o estudo que ele adquiriu até então, transformado agora no cristianismo, se transformar em quem ele se transformava. Mas mesmo assim, Paulo, olha que interessante, nós lá adquirimos o conhecimento, mas durante o percurso, nós precisamos de quê? Vencer a fraqueza moral. Então ele precisou de força moral. Ele precisou de força moral. Foi espancado algumas vezes, né? Caluniado incontáveis vezes e continuou perseverante na divulgação do Evangelho. E durante esse processo, ele também conseguiu a reparação dos equívocos que ele tinha. Que ele dizia que havia um espinho na carne, e que muitos de nós imaginam que seja só questão sexual, porque a gente quer que o outro pense como a gente pensa. A gente não imagina que há criaturas mais evoluídas. Terceira tentação, né? Então, é esse processo. Conhecimento, força moral e a quitação dos nossos débitos. Deserto é o início. Tranquilo? Pessoal, agradeço muito a presença de todos. Sei que é um tema um pouquinho, que mexe um pouquinho com a gente, incomoda, mas o conhecimento das tentações e mais ainda, o que Jesus fez com elas e o que ele nos ensinou, vale muito a pena a gente ficar aqui até 19h30, penso eu. Muito obrigado.